Olá, e aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao terceiro episódio da série Livro Aberto, onde eu estou contando aqui para você algumas passagens da minha trajetória, da minha história, da minha vida, do meu início profissional, da minha formação como pessoa, como homem, como ser humano, como chefe de família. Eu vou compartilhando com você algumas histórias que eu for lembrando aqui. Tem algumas anotações aqui de algumas coisas legais que eu gostaria de compartilhar com você, algumas passagens legais. Mas se você não assistiu os dois primeiros episódios, eu convido você agora a ir assistir lá no canal da Nova Era Estratégia no YouTube. Se você não está no YouTube agora me vendo, vai lá, youtube.com/Nova Era Estratégia, para você assistir os dois primeiros capítulos dessa série que eu estou fazendo com a minha história, com a minha trajetória, para a gente se conectar, para eu compartilhar um ensinamento legal aqui com você, compartilhar algumas ideias, compartilhar algumas lições, algumas experiências que eu tenho ao longo aí da minha trajetória e compartilhar com você essa alegria que é a vida, essa alegria que é o aprendizado de viver. Então isso é muito legal. Se você está me assistindo no YouTube, já vou pedir para você se inscrever no canal. Por favor, se inscreva-se, coloca o dedinho aí no inscrito, seja um dos inscritos. Já estamos caminhando para 7.000 inscritos na época que eu gravei esse episódio aqui para você. Então me ajude o canal a continuar crescendo, compartilhe com mais pessoas. Espero que essa conexão que a gente esteja fazendo seja muito legal para você, seja muito bacana para a gente se sentir um pouco mais próximo, para você me conhecer, para eu conhecer você também. Se você tiver alguma ideia, algum comentário, alguma coisa para compartilhar comigo, coloca aí nos comentários. Se você está no IGTV também, tá valendo. Continue me seguindo, @Nova Era Estratégia. Se você está no YouTube e não segue lá no Instagram, quase 10.000 pessoas juntas lá. Então isso é muito bacana, estamos construindo uma comunidade muito legal aqui. Eu sou especialista em franquias, eu sou, por formação, especialista em publicidade, propaganda e marketing. Não exerço tanto porque eu estou no mercado de franquias, eu estou trabalhando com formatação e expansão de redes de franquia, redes de negócio. Então essa é a minha paixão. Falar de franquias é uma delícia, mas o intuito aqui é compartilhar com você os ensinamentos dessa minha trajetória, as coisas que eu fui aprendendo ao longo do tempo. E eu tenho alguns episódios muito legais para compartilhar com você aqui hoje. Só recapitulando algumas coisinhas da minha infância que eu deixei passar lá do primeiro episódio, do segundo também, do meu início profissional. Eu vou lembrando das histórias ao longo do que eu vou contando e aí eu vou adicionando em alguns outros episódios. Quando eu era criança, isso é muito bacana compartilhar com você, porque às vezes você já é pai, já é mãe, ou às vezes não, se você quer se tornar pai, quer se tornar mãe. Muito importante que você se atente a alguns sinais de alergia dos seus filhos. Por que eu digo isso? Minha mãe conta que uma vez ela me deu uma papinha lá de banana com aveia e mel, olha só. Colocou para dormir e tal, e aí viu que eu tava quase com a boca roxa, que eu tava, sei lá, morrendo, eu tava morrendo, e aí depois que foram ver, que foram perceber que eu não tava respirando direito, a garganta inchou e tal, uma reação alérgica na criança, no bebê, eu era bebê, minha mãe conta isso. E aí correram no hospital e fizeram tudo aquilo. Imagina o desespero, imagina a correria. E aí descobriram que era alergia de alguns desses itens aí, aveia, banana ou mel. Beleza. Não deram mais, não fizeram mais essa mistura, com certeza não fizeram mais esse tipo de experiência. E passou-se os anos, eu estava na escola. E eu lembro que no intervalo a gente tinha uma escadona assim, que descia para um pátio, tinha umas árvores, tinha um bosque, parecia um bosque assim no fundo da escola, muita árvore. E aí a gente brincava nas árvores, subia, descia, tal, não sei o que. Eu lembro que eu fui picado, não sei se por uma abelha ou por um marimbondo. E aí, cara, aquilo lá começou a inchar, começou a coçar e aquela coisa. E aí eu comecei a não conseguir respirar mais, eu não respirava direito e começou a tampar a garganta. Aí correram comigo dali da escola. Chamaram pais, não sei se eles foram me buscar, eu já não lembro. Eu só tenho um flash que eu tava na escola, eu tive aquela sensação de ter sido picado por bicho e tal, e depois eu acordei na cama em casa. Mas não lembro de hospital, não lembro de nada. E aí eu quase morri pela segunda vez. Quase morri pela segunda vez porque eu descobri
na escola que eu era alérgico a abelha, picada de abelha, marimbondo e tal, e já fui picado várias vezes. Toda vez que eu ia pro mato, que eu ia para Mato Grosso, que eu ia para, sabe, que eu ia passear, que tinha mato, tinha árvore, que tinha floresta, eu tinha que levar uma bolsinha com uma injeção lá para aplicar, e tinha toda uma técnica para aplicar a injeção, e se bicho me picasse, eu tinha que andar com essa bolsa, com esses medicamentos aí para aplicar. Tinha adrenalina, tinha, cara, é séria a coisa, é séria. Aí uns tempos atrás eu tava andando de moto, eu ando bastante de moto, eu gosto muito de andar de moto. Tava andando de moto, senti assim, parece uma pedrinha, bateu uma pedrinha assim no peito. E aí ficou estranho o negócio, não saía aquilo lá. Aí pegou, na hora que eu cheguei no lugar, chacoalhei assim, era uma abelha. E aquilo começou a coçar, eu falei, putz, cara, uma abelha, e agora, e agora, e agora. E aí não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Será que eu não sou mais alérgico? Se você é médico, é médica, se você sabe se eu sou, mas não sou alérgico, se eu posso fazer algum exame, eu não sei. Depois você coloca nos comentários aí se eu podia ser alérgico e não sou mais. Não sei se isso existe, se eu adquiri alguma imunidade ao veneno dos bichos aí, não sei. Se eu não sou mais alérgico, se eu sou. Então, se você é médico, é médica e entende disso, deixa um comentário aí, coloca aí e fala, João, vai fazer um exame disso, exame daquilo, ou fica atento a isso, aquilo, tal, para você ficar esperto para não correr o risco aí de tomar um choque anafilático. Eu quase morri por 2 vezes de choque anafilático. Pesquisa aí, dá um Google aí. Choque anafilático, para você ver o que acontece. A glote, eles falam que, né, incha, que a glote por dentro fecha, você não respira e morre asfixiado. Cara, quase morri asfixiado 2 vezes na minha vida, que eu me lembre. Das outras vezes eu já sabia que eu era alérgico, eu tomei a picada lá, já tinha os remédios em casa, saía correndo para casa, saía correndo, já tomava injeção ali em casa mesmo e alguns minutos a coisa se normalizava. Então olha só que doido isso, se você é pai, se você é mãe, não sei, se você tem filhos, vai fazer exame de alergia, vai saber se tem alergia por algum alimento, por algum medicamento, vai saber antes que aconteça, igual aconteceu comigo. Meus pais tiveram que correr comigo com a boca roxa para o hospital para descobrir que eu era alérgico a um trem ou a outro trem aí, alguma coisa que me fez mal na época. Mas é muito interessante, né? E por falar em quase morrer, deixa eu contar essa história para você. Isso ainda lá na infância, aí eu já era um pouquinho maior, quer dizer, maior não, porque eu não sou alto, sou pequeno, sou baixo, mas eu já era um pouquinho mais velho e tinha um clube na cidade, na verdade, cidade pequena, você viu que eu compartilhei lá no primeiro episódio. Nasci numa cidade maior, que é Araçatuba, mas cresci em Auriflama, que é uma cidade de 10, 15 mil habitantes no máximo. E aí, na cidade pequena, tinha um clube, e esse clube tinha uma piscina. Olha que doideira isso. É uma cidade pequena, tinha um clube e uma piscina na cidade. E aí, eu lembro das raras vezes que eu tive esses momentos assim com meu pai, porque meu pai, falei pra você já no segundo episódio, no primeiro, empreendedor e tudo mais, não tinha, tava trabalhando de segunda a segunda. Cara, meu pai ralou pra caramba. Meu pai é mecânico, minha mãe é professora, foi funcionária pública há muito tempo e tal, mas algumas vezes eu tive alguns momentos legais assim de lazer com meu pai. E aí, cara, teve uma vez que a gente foi nesse clube. E aí, hoje você vai aprender a nadar, vou te ensinar a nadar. Olha só, a gente tava lá, eu lembro como se fosse ontem, meu pai pegou aqui no rabicho da sunga aqui, ó, no cu da carça, que nem a gente brinca aqui no interior, pegou no cu da carça, agora nada, ele me jogou no meio da piscina, a piscina era gigantesca, funda pra caramba. E aí eu lá, batendo perna, batendo o braço. E ele, faz assim, a perna assim, assim. E ele lá na borda da piscina, só falando. Ou bonitão só falando. E eu lá, desesperado. Falou, cabeça pra fora da água, cabeça pra fora da água. Bate o braço devagarzinho, bate a perna devagarzinho. Vai aprendendo, cabeça pra fora da água. E eu lembro disso, quase morri pela 3ª vez, cara. Quase morri. Olha só, 7 vidas tem um gato, se eu fosse um gato já tinha desperdiçado 3, quase morri. Meu pai me ensinou a nadar assim, desse jeito.
pegou no cu da Cárcia aqui da sunguinha, zup, eu era criança, devia ter uns 10 quilos, 15 quilos, vup, tacou longe, mas me tacou longe. E eu lá batendo, e faltando, e aquele medo, aquele desespero. Falou, ó, cabeça para fora da água. Se você afundar, eu vou aí e te pego. Fica tranquilo, cabeça para fora d'água. Cabeça para fora d'água. E ó, batendo o braço, batendo perna e tal. Aprendi a nadar. Pelo menos aprendi a não morrer. Aliás, não aprendi a nadar, aprendi a não morrer dentro d'água. Olha que doideira isso. Então, pela terceira vez, eu quase morri, cara. Eu quase morri por causa dessa doideira do meu pai me tacar no meio do nada aí da piscina e tudo mais. Então, olha só, esses fatos que a gente vai lembrando, vai formando a gente, né? Deixa eu melhorar a luz aqui pra você. Dá uma melhorada aqui. Olha só. Então, assim, são histórias, né? Bacana a gente conhecer, a gente saber, que são episódios que a gente vai aprendendo. Eu aprendi a nadar desse jeito, acredite se quiser. E aí, depois eu aprendi da braçada, tal, nadar com o braço, bater na perna certinho e tal. Não fiz aula de natação, essas coisas não. Foi desse jeito, na raça e na coragem. Meu pai deve ter pensado, bom, vou tacar, se afundar eu pego, e se afogar eu faço aqui o boca a boca e levo pro hospital e tá tudo bem, né? É meu filho, faço o que eu quero. Então é muito doido isso, né? Eu prometi pra você que eu ia contar, em alguns episódios, eu ia contar sobre a minha irmã. A minha irmã, ela é quase 4 anos mais nova que eu, então eu nasci, quase 4 anos depois, 3 anos e meio, quase 4 anos, ela nasceu. E aí, cara, só tem eu e minha irmã, não tem mais irmãos, são só nós dois em casa lá. E, cara, a minha irmã é completamente diferente de mim. É muito louco isso. Mas tipo água e vinho, água e óleo, não tem nada a ver. Minha irmã, pô, eu vou lá, sou mais analítico, sou mais estratégico e tal. Minha irmã é mais cabeçada, vai lá, mão na massa, cabeçada. Vai lá e tenta, vai lá e faz. Eu dou uma estudada, analiso, tal, vou lá e testo. Deu bom, não deu bom. Vou lá, corrijo, vou devagarzinho, vou tateando. A minha irmã mergulha de cabeça, vai lá. Minha irmã é dentista, hoje ela é dentista. Eu sou publicitário, marqueteiro, sou especialista em franquia, sou consultor de empresas. Cara, não dá pra ser, né, bicho doido aí. Não dá pra ser louco doido no barranco aí, solta na ribanceira e vai. Não vai, não dá certo. Consultor, ele tem que ter um passo depois do outro definido, né? Muito doido isso. Então eu, com minhas consultorias, eu vou definindo os passo a passos dos meus clientes, vou orientando nas estratégias, olha, agora é isso, vamos analisar custo disso, custo daquilo, vamos analisar esse caminho aqui, vamos analisar aquele ali, vamos fazer conta, tem que fazer conta. Se você não faz conta, e o consultor ele tem que fazer conta pelo cliente, o consultor tem que definir os passos para o cliente. Então se você é consultor ou quer se tornar consultor um dia, você tem que, primeiro, você tem que estudar muito, você tem que ler pra caceta, você tem que se atualizar sempre, tem que estar antenado com economia, com movimento de mercado, você tem que estar atento. E a minha irmã não está atenta a nada, ela tem uma clínica, ela vai lá, ela dá as consultas dela, faz as cirurgias dela, atende os pacientes dela e vai lá e está crescendo e tal, e está evoluindo, na cabeçada, vai evoluindo. E eu vou lá, oriento, falo com ela, falo, não, você tem que analisar isso aqui, custo hora, CMV, aqui a folha, e capital de giro, e fluxo de caixa. Mas menina, ela fica doida, ela fala, menino, você acha que eu tenho tempo disso? Eu não sei fazer isso, não sei fazer um Excel, não sabe fazer uma formulinha no Excel, né? A galera do Excel e a PROC-C, PROC-V e tal, para com isso, planilha macro e sei lá. Para com isso. Então tem, perfis diferentes. A minha irmã tem completamente um perfil diferente em comparação comigo. Ela é da área de biológicas, se formou dentista. Eu sou da área de humanas. Apesar de ter estudado para medicina, que eu já contei isso para você nos episódios anteriores. Se você não assistiu, tá perdendo histórias boas, vai lá assistir também. E de acordo com o que eu vou lembrando, eu vou colocando história aqui para você. E tem também os cortes. Se você não tem paciência de me ouvir aqui por sei lá quantos minutos, vai lá, assiste o corte. Eu vou separando alguns cortes, eu vou montando algumas histórias e vou publicando os cortes para você. Tem uma playlist só de cortes, tanto lá no IGTV quanto no YouTube também, para você acompanhar os trechinhos mais interessantes que eu fui separando
com algumas histórias para você. Então minha irmã, cara, eu lembro como se fosse ontem a gente cresceu brigando, pô, irmão, homem, mulher, menino, menina, os aniversários, ela ganhava uns presentes lá, eu ficava com inveja. Aí nos meus aniversários eu ganhava umas coisas lá, ela ficava com febre. Ela tinha febre. Minha irmã já teve febre, foi pro hospital por causa de febre. E você que é pai e mãe, isso acontece. Olha que louco isso. Seu filho, sua filha, ir pro hospital, inflamar a garganta, ter febre, infecção, porque ficou com vontade de alguma coisa, muita vontade de alguma coisa. Olha que massa, não é doido isso? Como que a mente controla o corpo, não é verdade? Se a gente, nossa, se sentir... Imagina isso num adulto, você tem muita vontade de alguma coisa, o que você faz? Você vai lá, você rala, você batalha, você vai atrás, você guarda grana, você investe, você se vira. Você fala, eu vou conseguir, vai lá até conseguir. Mas a criança não tem de onde, né? Não tem de onde buscar, fala, ou ganha, né? É difícil você instruir a criança a buscar com as suas próprias pernas e braços. Assim. É uma criança, você não pode colocar uma pressão nas costas de uma criança assim, você tem que ir lá trabalhar, conquistar, fazer dinheiro, né? Você vai criar um monstrinho, vai criar um monstrinho aí na tua casa se você fizer isso. Então criança tem que ser criança tem que se sujar, comer terra. Cara, eu já fiz coisa errada pra caramba também. Quando eu era criança, a gente montava a casa na árvore, caía de muro. Olha, só não quebrei nenhum osso porque só Deus mesmo na causa. Andei de skate. Cara, cidade pequena, carrinho rolemã. Lembra? Carrinho rolemã na ribanceira, passava as esquinas, carro. Jesus amado, como que a gente tá vivo? Você que tem mais de 30, 35 anos que tá me assistindo... Você tem lá seus 35, 40, você já pegou até uma infância melhor que a minha. A minha ainda teve uns videogames, a minha ainda teve algumas coisas mais eletrônicas, tecnológicas que deixava a gente um pouquinho mais sedentário. Mas se você tem entre 35, 40, 45, você pegou uma infância de ouro no Brasil. Você teve uma infância de ouro, uma infância premium. Comendo terra, brincando em barro, nadando em rio. Eu tenho certeza que você também tem muita história assim para contar, mas eu também tenho. Imagina, cidade pequena, não existia internet. Eu lembro quando chegou a internet na minha cidade. Cara, era a Telesp. Cara, quem é do estado de São Paulo lembra da Telesp antes de existir as companhias privadas de telefonia. E você só está assistindo a mim hoje aqui agora por conta disso, lá em 1994, 93, entre 93 e 95, quando Fernando Henrique abriu a economia, né? Entrou Itamar Franco, depois do Collor, né? Entrou Itamar Franco como interino, aí Fernando Henrique se elegeu, entrou, abriu a economia, veio empresa para fora, para cá, abriu muito capital, muitas empresas, privatizaram-se muitas empresas também, telefonia foi um desses segmentos, e aí aconteceu isso. Era Telesp, a Telesp tinha lá e tal, depois que virou, acho que a Telefônica, e aí depois veio a internet lá para 95, 96, meados de 96, 7, não lembro, foi mais ou menos nessa época aí, quando chegou a internet na minha cidade. Olha que doido isso, cara, não tinha internet, eu já tinha lá, sei lá, 12, 13, 14 anos, não tinha nem computador em casa. A gente foi ter computador em casa quando eu tinha 15 anos. Eu tinha 15 anos. Isso em 1999 para 2000. Essa época, mais ou menos, foi que a gente foi ter um computador em casa que a família revezava. A família revezava o computador. E aí a gente tinha aquele negócio do pulso, lembra? Você tinha que esperar o pulso, conectar depois da meia-noite para pagar só um pulso. Cara, olha que doideira isso. Aquela internet 24 kbps... 24 bps, não lembro se era KB ou B, era bytes ou kbytes, 54 kbps, os modemzinhos que ia lá no CPU, ligava no CPU, fazia aquele barulhão, um chiadeira lá, uma chiadeira. As provedoras de internet mandavam CDs, cara, com horas grátis para você experimentar. Aí você instalava o discador da operadora. Tinha UOL, AOL, tinha BOL, tinha IG, tinha um monte de operadoras. E aí você instalava o discador delas,
Você colocava seus dados, tudo mais, tal, e você conseguia conectar a internet por 4 horas grátis. Eu lembro que tinha uns CDs de 4 horas grátis, 6 horas grátis, 12 horas grátis. Cara, CD de 12 horas grátis. E aí você contava pelo pulso. Muito doido isso. E a gente conectava depois da meia-noite porque pagava só um pulso e a gente economizava os pulsos lá, as horas. Sei lá como que os caras faziam para mensurar isso. Então, olha só as mudanças que foram acontecendo. São muitas mudanças, tanto na tecnologia quanto no costume, hábitos de vida. E olha só como as histórias vão se misturando, não é verdade? Cara, montei muita cabaninha, barraco, sabe barraco? Pegava entulho, cara, a gente pegava entulho na rua, saía catando madeira, telhado, janela, não sei o que. Ia para um lote lá e montava um barraco, uma casa. A gente montava, cara. Achei que é muito legal isso, porque isso desenvolve habilidades na gente, de noção, de estrutura, de peso, de, sei lá, de espaço. A gente montava umas casinhas lá, a gente colocava telhado, lona. A gente montava barraco quando era criança. Olha que doideira isso. Isso vai desenvolvendo habilidades, né? Você estruturar uma coisa, você planejar, falar, não, vamos colocar isso agora em cima daquilo, tal, para isso não cair, porque isso aqui é mais pesado, coloca embaixo, mais leve em cima. Então você vai experimentando. E quando chovia, a gente ficava dentro das cabaninhas que a gente fazia para ver se resistia. Você já pensou se aquele troço caísse com a gente ali dentro? Rapaz, tinha madeira, prego, ferro, tinha tudo de coisa ali. Estamos aqui vivos. Cara, se você não montou casa na árvore, se você não caiu de muro, de árvore, se você não montou barraquinho, se você... Cara, é tanta história bacana. Mas olha só. Muito interessante que nessa parte de empreendedorismo, ela também vai se desenvolvendo na infância. É possível você começar a desenvolver o senso empreendedor dos seus filhos logo na infância. E eu lembro de um episódio que eu e um primo meu, a gente montou uma barraca de sucos. Olha só, o primeiro empreendimento que eu tive, eu e meu primo de sócio, a gente montou uma barraca de sucos. A gente escreveu sabores numa folha. A gente escreveu, desenhou com lápis, coloriu e tal. E colocou os preços. Tipo suco de laranja, suco de abacaxi, suco de uva, nananana. Tudo natural. De fruta natural. E olha só que louco isso. O que a gente fez? Eu tinha algumas frutas em casa. Ele tinha algumas frutas na casa dele. A gente juntou tudo, falou, a gente tem laranja, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Montamos o menu, o cardápio, escrito na mão, pintado a lápis. E a gente saiu na cidade vendendo suco. Então a gente pegou e não fez o suco para sair vendendo. A gente saiu vendendo. Olha só o instinto. Então é muito legal a gente falar isso sobre instinto, porque é inerente ao ser humano, é instinto. É instinto, a gente não fabricou primeiro para depois vender, a gente foi vender para depois fabricar e entregar. Então olha só o lançamento semente que o marketing digital fala hoje, lançamento semente. Primeiro você testa a demanda, vê se tem demanda, testa preço, testa oferta, depois você vai lá, fabrica e entrega. Não é muito doido isso? Eu fiz um lançamento semente com 8 anos de idade. Acho que era mais ou menos isso, eu tinha uns 8 anos, 10 anos por aí. Eu fiz um primeiro lançamento semente com 8 anos de idade. Olha que massa, vai dar uma thumb legal esse vídeo, hein? Essa história vai ficar interessante. E aí eu e meu primo saímos pela cidade vendendo. A gente foi primeiro num posto de gasolina de um tio meu. E a gente foi lá, vendemos pro frentista, vendendo pro tio, pro primo, pra galera que tava lá. Saímos, ô tio, compra um suco nosso, a gente vai fazer fruta natural, a gente comprou a fruta. Tudo mentira, né? As frutas estavam lá que a gente tinha pego do estoque de casa, tava lá liquidificador, água, gelo, tava tudo pronto, fizemos o cardápio, saímos vendendo, e aí pegamos encomendas. Nós tivemos encomendas. Aí só, o pessoal falou, não menino, vai lá, quero um suco de laranja, anota aí, suco de laranja, tal. Falou, ó, vamos fazer, então você paga na hora que a gente entregar. E a gente foi pra casa do meu primo, a gente foi lá, cortou a fruta, picou, lavou, tal. Fizemos o suco e levamos nos copos, nos copões de plástico assim, levamos o suco e tal, tinha um canudo e tal. E aí começamos a ganhar um dinheirinho. Ganhamos um dinheirinho ali, fizemos isso alguns dias. E aí a gente pegava o dinheirinho, ia lá na quitanda do tiozinho, comprava mais fruta
e saía vendendo e tal, e fizemos dinheiro. Só que a gente não tinha noção do lucro, a gente não tinha noção do custo, né? A gente fez ali com o primeiro estoque que não custou nada, então era 100% de lucro, ótimo, excelente, ganhamos um dinheiro porque a gente tinha pego do estoque de casa, e aí fomos comprar, não deu para comprar tanta fruta. A gente tinha, sei lá, 20, 30 reais na mão, e aí foi lá comprar e não deu para comprar tanta fruta. Aí só tinha laranja, melancia, não sei, tinha uma ou duas opções ali, já não tinha tantas opções. Então olha só, não conseguimos comprar tanta fruta, e aí a gente foi na raça. E o empreendedor, ele é assim. Ele já depois de crescido, depois de adulto, vou abrir meu primeiro negócio e tudo mais, vai na raça, vai dando cabeçada. Então é muito importante que você se prepare antes de você empreender. É muito importante que você estude. Você tem que estudar capital de giro, fluxo de caixa, custo médio, CMV, né, custo da mercadoria vendida, ou o custo do produto vendido, CPM, o preço médio das coisas. Você tem que analisar custo financeiro, custo do dinheiro no tempo. Dinheiro custa no tempo. Então, se deixar um dinheiro parado, ele tem que render acima da inflação, no mínimo, para que você consiga rentabilizar esse capital que você tenha. E empreendedorismo é o único caminho que tem para você fazer acima de 2 dígitos de rendimento percentual por mês. Não existe outro caminho. Não existe atalho. O empreendedorismo é o único caminho possível para você fazer 2 dígitos percentuais de rendimento ao mês. Nenhum outro fundo, nenhum outro tipo de renda fixa, sei lá, PGBL, VGBL, CDI, não vai render o que o empreendedorismo rende. E também investir em você mesmo. Você fazer um curso, aprimorar uma habilidade, você ir lá, depois usar essa habilidade a seu favor para você fazer mais renda. Investir em você mesmo é o que vai pagar mais rendimentos e mais rápido ainda. Então, quando você investe em você, num curso ou o que seja, você consegue recuperar muito mais rápido esse investimento. Estude e vá atrás. Então, assim, para minha formação empreendedora, eu tive vários episódios assim. Sempre vendi, comprei coisa usada, vendi, comprei e tal, sempre fazia esses rolos. Na escola a gente tinha algumas coisas assim, lembra da época de coleção de figurinha, do chiclete, a figurinha que vinha no salgadinho, no chips, você lembra disso? Recentemente, olha só, eu juntei durante muitos anos várias desses colecionáveis que vem nos chips, lembra? Eu tinha várias coleções aqui. E aí, despretensiosamente, um dia, publiquei isso na internet. Publiquei fotos. Falei, cara, olha o que eu achei aqui. Publiquei lá e tal. E você acredita que vieram colecionadores falar comigo porque eu tinha peças ainda lacradas. Eu tinha peças lacradas de fábrica. Eu tinha uma coleção aberta e tinha uma coleção fechada. Cara, quanto você quer nessa coleção? Aí fomos negociando. Já vendi meus colecionáveis por mais de 2, 3 mil reais. Então, olha só. Você tem que saber enxergar a longo prazo, você tem que agir no longo prazo, mas você tem que agir agora. Você não vai conseguir um alto retorno nesse curto prazo. Muito menos no médio. Talvez no longo isso faça mais sentido. E eu ainda tenho aqui uma coleção, por exemplo, de cartas que durante a minha adolescência eu conheci um jogo chamado Magic. Se você está me assistindo, se você já jogou Magic the Gathering, você conhece esse jogo de cartas? O jogo mais difícil do mundo. O Magic foi eleito o jogo mais difícil do mundo, mais difícil que xadrez. E eu joguei Magic durante muito tempo. Thiago Nigro jogou Magic, que ele já falou nos stories dele, nas lives dele. Uma porrada de cara grande aí do marketing digital já jogou Magic. Então, ó, temos aqui algumas características em comuns, hein? Quem sabe um dia eu seja um dos grandes também aí, ó. Já vou falar com esses caras aí pra gente fazer um vintage. Né? Tem as disputas, tem várias modalidades hoje no Magic, um jogo super complexo. Se você não conhece, sugiro você colocar Magic the Gathering lá no Google para você, jogo Magic de cartas, procura aí para você conhecer. É um jogo extremamente estratégico e com certeza isso formou a mim também como consultor, como estrategista de negócios, como investimentos. Eu sou também investidor, tenho minha carteira de ações, invisto meu dinheiro.
Então eu vou fazendo isso também de forma bastante analítica, bastante estratégica, com bastante cuidado, bastante conservador, moderado, eu não sou muito avançado não, já tomei uns capotes aí, posso trocar uma ideia com você um dia com relação a isso. Então, cara, olha só quanta coisa eu já contei pra você dessa minha infância e dessa minha formação como pessoa. Joguei Magic, montei cabana, andei de rolemã, nadei em rio, já comi terra, já nadei no barro, já andei de bicicleta no barro, já fiz coisa pra caramba nessa minha infância. Quase morri 3 vezes, que nem eu contei pra você. Mas eu separei assim, algumas passagens um pouco mais sérias aqui pra contar pra você de uma fase um pouco mais madura minha. Uma fase um pouco mais madura, início profissional. Acho que esse é o cerne do episódio. Chegamos aqui no ápice desse episódio 3 que eu tô gravando aqui pra você. Presta atenção nisso. Eu contei pra você lá na época que eu tava fazendo medicina, cursinho e tal, fui responsável. Lá no episódio 1 eu falei sobre isso, no 2 eu dei uns pitacos do meu início profissional e eu prometi aprofundar isso pra você. Quando eu passei no vestibular, no meu 2º ano de cursinho, nunca fui um aluno exemplar, nota 10, nunca fui, sempre fui um cara ali na média, um pouco acima da média. Quando a média era 6 eu fazia 7, quando a média era 7 eu fazia 8. No MBA a média era 7, então era de 8 para cima. Então era de 8 para cima, senão era bomba. Então no MBA eu batalhei para não tomar bomba e passei reto. Não tive nenhum DP, nem na faculdade, nem no MBA. Mas assim, quando eu passei finalmente na faculdade, eu lembro que eu passei numa federal, eu passei na Federal de São Carlos, mas passei em curso de 2ª opção. Meu curso de 2ª opção era enfermagem, cara. Porque eu ainda queria medicina, falava, pô, se eu conseguir uma enfermagem, eu presto uma prova depois, estudo, transfiro para, sei lá, para um odonto, transfiro para medicina, dou um jeito. Porque dentro, quando você tá lá dentro, é outra história. Então eu passei na Universidade Federal de São Carlos, no meu curso de 2ª opção, que era enfermagem, meu curso de 1ª opção era rádio e TV. E acredite se quiser, eu não tive nota suficiente para passar em rádio e TV e passei em enfermagem numa universidade federal. Eu passei. E aí, cara, puta, velho, enfermagem, não quero. E aí saíram mais alguns resultados. Quando eu prestei para USP, eu já estava prestando comunicação social. O vestibular de publicidade e propaganda, na verdade, não era publicidade e propaganda, na USP não tem esse curso, é comunicação social, e lá dentro tem as ênfases. Então era curso de comunicação social. Na época que eu prestei, olha a sacanagem, o curso de comunicação social na USP foi mais concorrido do que medicina. Olha que louco isso. O curso de comunicação social na USP, no vestibular FUVEST que eu fiz naquela época, foi mais concorrido. A nota de corte foi mais alta do que medicina. Eu não passei, eu tomei bomba, era impossível. Era mais fácil eu passar em medicina naquele ano do que em comunicação, cara. Olha que louco isso. Dei um azar desgramado, né? Não é verdade? Dei um azar desgramado. Como que comunicação foi mais concorrido que medicina, cara? Eu lembro que eu fiz 71 pontos ou 72 pontos, não lembro a pontuação que eu fiz na época, que tipo era uns 100 pontos. Cara, eu fiz ponto pra caramba no vestibular da USP. Eu passaria, tipo, com 2, 3 pontos a menos, eu passaria em medicina. Tipo, comunicação foi 74 pontos, medicina foi 71, eu passaria em medicina, na USP, sabe? Olha que louco isso, muito louco isso. E a comunicação foi uma nota de corte mais alta do que a medicina no ano que eu prestei. Eu fiquei puto com aquilo, eu fiquei cabreiro com aquilo, cara. Eu não acreditava, a nota de corte da comunicação foi mais alta do que a de medicina, justo no ano que eu prestei. Enfim, não passei, tomei bomba na USP, passei na Federal de São Carlos em enfermagem, e aí vieram mais alguns resultados e eu acabei passando em uma universidade particular lá em Ribeirão Preto e depois saiu o resultado em Campinas. Quando saiu Ribeirão Preto, falei, putz, fiz umas pesquisas, tal, a faculdade é boa, tal, meu pai, minha família ainda dava conta do recado, falando, não, dá pra gente custear, tal, dá pra gente se virar aqui, dá pra pagar, vai lá e faz sua matrícula. Montei no busão, fui para Ribeirão Preto, fiz a matrícula na universidade
Fui, sentei lá no ônibus e voltei para casa. Umas semanas depois, não lembro quanto tempo depois, saiu o resultado de outra universidade, em Campinas, uma universidade particular também, e um tio meu, irmão da minha avó, um tio avô meu, ele era cadeira alta lá dentro da USP, ele falou, olha, a faculdade de Campinas é muito melhor. É muito melhor, infinitamente melhor do que a de Ribeirão Preto. Se for possível, matricule-se na Universidade de Campinas. Não era na Unicamp, tá? Não era na Unicamp, era uma universidade particular lá. E aí, beleza. Fui, falei, saiu o vestibular, vi o meu nome na lista lá, aprovado. Falei, cara, que massa. E na época era 30, 40 por vaga. E eu fui aprovado, hein? Fui aprovado. Cara, fui aprovado, tal, aquele entusiasmo, né, tal, mas chegou no mesmo dia. No mesmo dia, eu lembro como se fosse ontem. Meu pai foi lá, fechou a porta do quarto, só eu e ele dentro. Trancou a porta do quarto. Falou assim, ó, parabéns, tal, você passou, bacana, a faculdade é boa. Teu tio falou lá pra você estudar lá que é melhor, tal, mas eu não tenho dinheiro. Eu não consigo. Eu não tenho dinheiro para pagar essa faculdade para você. E aí você tem duas opções. Duas opções. Na verdade, três. Você tem três opções. Ou você vai trabalhar para pagar essa faculdade. Você vai chegar lá, vai procurar um emprego, paga metade, eu pago metade, a gente dá um jeito. Segundo, ou você vai lá, fala com o teu avô, que teu avô tem condições de te ajudar nisso. Eu não tenho. Se o teu avô puder te ajudar e quiser te ajudar, vai lá e fale com ele. Eu não tenho condições. Ou você vai estudar em Ribeirão Preto mesmo e depois você se vira aí para fazer a tua carreira. Eu não tive padrinho. Cara, fui o primeiro publicitário da minha família. Primeiro publicitário da minha família. Não tinha publicitário nenhum na minha família. Fui o primeiro. Tinha padrinho, não conhecia ninguém nesse mercado. Tem um pessoal do direito, tal, que sempre conhece, o pessoal da medicina sempre conhece, o pessoal da engenharia sempre conhece. O pai e a mãe é engenheiro, o pai e a mãe é isso, tal. Sempre tem uma costurinha aí para fazer. Sempre tem uma costurinha, sempre tem um QI, tem um dedinho de QI nessas histórias aí. Sempre tem, você sabe que tem. E aí eu não tinha absolutamente nenhum conhecimento de ninguém nesse mercado de publicidade e propaganda no Brasil inteiro. Falei, eu vou ter que tombar o mato no braço. Vou ter que tombar o mato na foice e fazer minha carreira do zero. E foi isso que eu fiz. Só que meu pai me trancou no quarto lá e falou, ó, eu não tenho condições de pagar essa faculdade para você. Você vai ter que ir lá, conversa com teu avô. Meu avô era vivo ainda. E eu tomei coragem e fui. Falei, avô, o negócio é o seguinte. Eu fui aprovado na Universidade de Campinas. O tio falou que lá é melhor e tudo mais, só que conversei com meu pai, ele não tem condições não. Eu teria que chegar lá, trabalhar, pagar metade e ele pagar metade. E ainda me ajudar com algum custo lá de moradia e tudo mais. Então, precisava conversar, se vocês tiverem condição aí, se você conseguir e tudo mais, para eu estudar. Para eu estudar porque a universidade é melhor lá. Ele falou, meu filho, ele falava meu filho, eu não vou cometer o mesmo erro com você do que eu cometi com teu pai. Você vai estudar. Porque teu pai não quis estudar. Tá aí, ó, tá batendo cabeça até hoje. Você vai estudar. Vai fazer uma faculdade. Mesmo que você não use isso. Você vai fazer outras coisas, mas você tem uma faculdade. Tem aquela história, né? Os antigos, né, falavam isso. E eu fui seguir ali o sisteminha e tal. Até então fui seguindo a pegada, né? Escola, vestibular, faculdade, pós, MBA, tal, carreira e tal. Beleza. Segui a boiada, né? Como muitos dizem, segui a boiada. E aí eu fui me disciplinando. Beleza, meu avô topou, falou, vai lá, se matricula. Peguei o busão, fui pra lá, me matriculei. Fui lá na outra Universidade de Ribeirão, desfiz a minha matrícula, eles devolvem uma parte do dinheiro e tal. Peguei esse dinheiro, fui devolver pro meu pai, falou, não, esse dinheiro fica como um presente pra você aí, porque você conseguiu lá na outra. E aí fui lá me matricular na outra, peguei o busão, fui lá, tal, documentação, tudo certo. Beleza, tranquilo. Me matriculei na Universidade de Campinas, lá no curso de Publicidade e Propaganda. Na época, o melhor curso de Publicidade e Propaganda do Brasil, 5 estrelas.
na avaliação lá, tal, top pra caramba, puta estrutura, infraestrutura, laboratórios. Tinha a iMac na agência experimental do curso de propaganda da agência. A iMac, lembra daqueles iMacs coloridinhos, bonitinhos, redondinhos? A agência tinha um corredor assim de iMac, tudo azulzinho, bonitinho, a coisa mais linda do mundo. Eu fiquei maravilhado, primeira vez que eu tive contato com um computador Apple na minha vida, foi lá na universidade. Eu não sabia mexer porra nenhuma, eu tentava mexer naquilo, tentava, mas não conseguia. Não conseguia, era muito difícil. Era muito intuitivo e de tão intuitivo era difícil de mexer. Mas esse foi o meu primeiro contato. Falei, cara, eu vou trabalhar com um computador Apple. Eu vou ter computadores da Apple para trabalhar. Eu não vou ter esses computadores aí. Tem um Dellzinho. Aí o Dellzinho pipocou. Aí depois eu tive meu primeiro MacBook. Eu economizei 8 meses para comprar meu MacBook. Meu primeiro MacBook que eu comprei usado de um amigo. Mas outro dia eu conto essa história pra você. Então meu pai não tinha grana, velho. Meu pai não tinha grana, não conseguia. Durante a faculdade eu procurei emprego, que nem eu contei pra vocês no episódio 2. Fui lá, fiz entrevista em laboratório, fiz entrevista em tudo quanto é coisa que você possa imaginar. Não passava. Sempre tinha uma coisinha que tava faltando ali. João, gostamos de você, mas tá faltando. E eu ali, pô, primeiro ano, segundo ano. E aí no terceiro ano eu consegui o trabalho no banco. Aí foi o trabalho, né? Que nem eu contei pra você. Era o trabalho, foi muito legal. E aí o que eu fiz durante esse ano de estágio no banco? Eu evolui muito, aprendi pra caramba, aprendi a mexer em Excel, fazer as fórmulas. Cara, eu trabalhava com financiamento de veículos. A gente tinha uns Excels, não sei, no plural de Excel. A gente tinha umas planilhas lá, que a gente colocava as fórmulas, colocava as rentabilidades, as alíquotas, os percentuais, e era aquele monte de conta, processando, pau, dava valor da parcela, dava tudo ali. Tudo no Excel, cara. Olha que louco isso. Apesar de já ter sistema, já ter ERP, já tinha tudo. Mas tinha umas planilhas muito doidas lá pra gente fazer as simulações. A gente fazia feirão de carro, cara. Feirão de carro era muito doido, porque a gente trabalhava de sábado e domingo, obviamente. A gente trabalhava de sábado e domingo. E aí, de sábado e domingo, a gente ficava fazendo proposta, preenchendo ficha, mandando fax. A gente mandava fax. Você tá entendendo? Você sabe o que é fax, você que tá me ouvindo? Você sabe o que é um fax? Um aparelho que você colocava uma folha de papel, ele escaneava a folha de papel e outro aparelho, em outra região, em outro lugar, saía uma cópia da folha de papel lá. Isso era o fax. Hoje você tem um aplicativo de scanner no celular, você bate foto, manda para outro. Cara, dá para você fazer o que você quiser com o celular hoje. Tá tudo tão fácil, tudo tão simples com o celular, na é verdade? Então, olha só. Meu primeiro emprego formal foi durante a faculdade, foi no banco. E aí, terminou o estágio. Na hora que estava terminando meu estágio, estava apertando o TCC. E teve algumas épocas do TCC que a gente estava muito atrasado, que é o trabalho de conclusão de curso. O nosso grupo era um dos piores em cronograma, um dos piores, tipo 15% do trabalho, na hora que deveria estar 50% do trabalho. Os professores fecharam a gente numa sala e falaram: vocês não vão se formar se vocês não fizerem alguma coisa. Porque o nosso trabalho estava atrasado. Todo mundo trabalhava, estudava à noite, todo mundo fudido. Tinha um ou dois no grupo só que não trampava. Todo mundo trampava, todo mundo fudido, todo mundo ferrado. O trabalho atrasado, tudo, pesquisa de campo, pesquisa de mercado, tudo atrasado, relatórios, não tinha nada. Não tinha nada, ou quase nada. Tinha alguma coisa, muito pouco. E aí um dos professores, tinha uns 2, 3 professores orientadores ali, falaram: vocês não vão se formar, vocês têm 2 meses para acabar o trabalho. E ali o meu estágio terminando, e o TCC, e a coisa apertou. E eu já tinha dia que eu ficava 2, 3 dias acordado, varado direto, ia trabalhar que nem um zumbi, era pó de guaraná, era cada coisa doida aí, que hoje a galera tem muito mais facilidade de acesso, e coisa que na nossa época era meio pesada, era meio difícil de conseguir. E aí a gente, teve dia, fim de semana era virado, ia lá, e nisso a produtividade no trabalho foi pro beleléu.
Aí teve um dia que eu lembro, o superintendente do banco me chamou na sala dele. Aquilo, cara, tremia. Eu tremia. E a gente trabalhava de social, tudo bonitinho, tá? Banco, né, cara? Banco. Não trabalhava de terno e gravata, mas tinha que ir de calça social, camisa fechada no punho e sapato. O superintendente me chamou na sala dele. Ô, João, seu estágio está terminando. Faltam poucos dias aí, um mês, pouquinho mais aí e tal. E a gente gostaria de saber se você tem realmente interesse de continuar com a gente aqui ou não, cara. Por quê? Jogou o verde, né? Jogou o verde para colher maduro. E naquilo, cara, eu já tinha sentido que a praia não era para mim. Eu não queria banco, eu tava estudando propaganda. Não, vou trabalhar em agência, criatividade, fazer campanha, minha pegada é outra. E quando eu entrei, eu lembro como se fosse ontem, um amigo também entrou, ele fazia administração, na verdade eu conheci ele no banco. Era o Paulo. O Paulo, cara, era o cara da administração. O Paulo decolou, cara. O Paulo voou no estágio. Tanto é que ele, antes de terminar também, já tinha demonstrado interesse lá para o superintendente. Quero ser efetivado, eu quero trabalhar aqui, eu quero trabalhar, eu quero fazer carreira e tudo mais. O cara da administração, o cara tava no céu, com Excel ali e tal, e alíquotas e tudo mais. E eu tava ali, ó, na mesma. Eu tava na mesma de um ano. Não evolui tanto assim que nem o cara. Porque a pegada era outra, a formação era outra e o interesse era outro. Eu não tinha interesse. Essa é a verdade, eu não tinha interesse em ser bancário. Não tinha. E aí fui sincero com ele. Falei, cara, é o seguinte, eu acho que eu não vou continuar não, porque não é minha pegada, eu tô me formando em outra coisa, eu quero ainda experimentar fazer carreira na minha área e tudo mais e tal. Eu falei, João, eu imaginava. Pô, fica tranquilo, relaxa, tal, não sei o quê. E aí o TCC apertando lá do outro lado. E o trabalho atrasado, isso que eu falei pra você. Chegou uma determinada hora que aí o calo apertou de vez. Ou eu trabalhava ou eu fazia TCC. Ou eu fazia TCC ou eu trabalhava, porque era humanamente impossível fazer os dois com excelência. Eu tô falando de excelência. Não é pagar para alguém escrever o TCC. Até porque era impossível isso na época, do jeito que é fácil hoje, tá tudo Ctrl+C, Ctrl+V aí. O nosso TCC tem 1.100 páginas escritas na unha. 1.100 páginas. Qualquer dia eu vou pegar o book aqui para você ver do meu TCC. Eu não tô mentindo, não. Eu tenho ele impresso. Eu tenho ele... eu fiz capa dura. Eu imprimi ele em colorido para salvar e guardar esse troço, porque deu um trabalho desgramado. E aí, eu lembro que estava terminando, eram os últimos 3 meses de faculdade, os últimos 2 meses de estágio, finalzinho do último ano de faculdade, a coisa apertou. E aí eu troquei uma ideia com meu pai. Falei, pô, o negócio é o seguinte, cara, eu não vou me formar. E ele, como assim você não vai se formar? Cara, os professores deram uma comida de toco aqui na gente, para não falar o português claro, uma comida de toco aqui na gente, que a gente não vai se formar, o trabalho está atrasado, eu não estou conseguindo render no estágio, eu estou para perder o estágio aqui antes do período de finalização, ou eu saio do estágio para fazer essa porcaria desse trabalho, ou eu perco o estágio. Ou eu saio do estágio, ou eu perco o estágio. Se eu ficar no estágio e me dedicar ao estágio, eu não me formo. Porque o trabalho está atrasado e está todo mundo trabalhando desesperado aqui, está todo mundo correndo atrás e o trabalho está parado. E os professores chamaram nossa atenção essa semana que a gente não vai se formar daqui 2, 3 meses se a gente não entregar essa porra. Então a gente tinha que entregar isso, ou eu saía do estágio e terminava a porra do trabalho, ou eu me dedicava ao estágio de corpo e alma para fazer o trabalho com excelência e o trabalho ficava parado. Porque era humanamente impossível. Tinha que ir pra rua fazer pesquisa. A gente tinha que ir pra rua entrevistar pessoas. E como que a gente ia fazer isso à noite? A gente tinha que entrevistar comerciantes na rua. Como que a gente ia fazer isso à noite? Não tinha jeito. Eu expliquei a situação e tudo mais. Falei, pai, se você aguentar o tranco esses 2 meses, eu saio do estágio. Eu peço demissão. Eu vou cuidar dessa porra desse trabalho, senão eu não vou me formar. É 4 anos no lixo. Eu não posso ficar aqui mais 6 meses, 1 ano, para fazer ano que vem de novo faculdade por causa disso. Por causa de 2 meses, perder 12. Pagar mais 1 ano de faculdade, sei lá o que, como é que ia ser. Se eu me tomasse bomba justamente nos 49 do segundo tempo da faculdade.
E aí ele falou, vamos fazer o seguinte, sai desse estágio aí, vai se formar, depois nós dá um jeito. Depois a gente dá um jeito. E pai e mãe é foda, né? Porque sempre tem a luta, né? Sempre tem a batalha. E aí, pedi demissão do estágio, tipo, uma semana depois que eu tive essa conversa com o superintendente, fui lá, ó, não tô dando conta, não tô trabalhando bem aqui, não tô rendendo bem aqui, não tô entregando o que a empresa espera de mim, tá muito ruim a minha entrega aqui, isso tá me prejudicando no trabalho, lá no projeto, no curso e tal, e o meu trabalho tá atrasado, e o meu trabalho depende de mim, tem um pessoal que realmente não faz o trabalho, porque um grupo de 6, 2 trabalham, 3 trabalham, não é verdade? Você que já fez TCC de faculdade, você sabe que é assim. É o EUCC, né? Eles falam EUCC. É você e mais um, você e mais dois ali que faz acontecer e o resto da galera nas costas. É sempre assim. Eu falei, bom, não tá saindo, não tá acontecendo. Se eu não fizer acontecer, vai dar ruim. E aí, beleza, saí do estágio, me dediquei ao TCC. E teve dia que a gente ficou 3 dias acordado direto. Tipo, manhã, tarde, noite, madrugada. Tiram a palha ali de 2 horinhas, acorda de manhã, continua escrevendo. E relatório, e gráfico, e pesquisa, e tabula pesquisa, e pesquisa de mercado, e orçamento, promoção, e fala com fornecedor. 1.100 páginas de TCC. Resumo da história, o nosso trabalho foi o segundo melhor trabalho da faculdade naquele ano. E a nossa verba foi a maior verba de marketing da história dos cursos de publicidade até aquele ano. Só para você ter uma noção, nós fechamos com um laboratório farmacêutico, o trabalho de conclusão de curso, uma verba real, não era imaginária não, era uma verba real de 25 milhões de reais para administrar em 6 meses de campanha. Olha só, em 2007, nós tínhamos 25 milhões de reais para administrar em 6 meses, ou seja, seria uma verba de 50 milhões ano. Então nós tínhamos uma verba real de 50 milhões de reais na mão para montar um projeto de conclusão de curso com planejamento de marketing, com pesquisa de mercado, com estratégia, com promoção de vendas, PDV e tudo. Tudo que você pode imaginar a gente aplicou naquele trabalho. Era uma verba de 25 milhões de reais para uma campanha semestral. Foi a maior verba de todos os grupos da história da publicidade e propaganda, de todas as turmas até aquela ocasião. E o nosso trabalho foi a segunda maior nota. Por que foi a segunda maior nota? Por que não foi a primeira? Porque a gente tomou meio ponto de penalidade na excedência dos minutos de apresentação. A gente excedeu, sei lá, acho que 5, 7 minutos lá na apresentação, que tinha um tempo cronometrado de apresentação. E a gente tinha que apresentar um trabalho de 1.100 páginas em 30, 40 minutos, sei lá quantos minutos era na época. A gente ultrapassou esse tempo, tomou meio ponto de penalidade na nota final do trabalho. Eu tenho isso até hoje. Eu tenho a folha com as notas dos grupos e o nosso grupinho está lá em segundo colocado com a segunda maior nota da história lá dos grupos que apresentaram naquele ano com a maior verba histórica de propaganda. Inclusive, contando para você essa história do TCC, no dia que a gente foi apresentar, eu era um dos apresentadores, mais um amigo, uma amiga e 2 pessoas embaixo para distribuir material e passar os slides e tudo mais. A gente era umas 6, 7 pessoas no grupo, se eu não me engano. Aí apresentando o TCC, eu revezando com os amigos e tal. Na banca examinadora, tinham 3 professores, se eu não me engano, ou 2 professores, um convidado, e tinha um representante do cliente. A diretora de marketing do cliente do laboratório farmacêutico estava na nossa frente avaliando o trabalho. E para nossa sorte ou azar, não lembro agora, vamos analisar aqui, na nossa sorte, para nossa sorte, na época que nós fechamos a conta com o laboratório farmacêutico, a W Brasil do Washington Oliveto, se você não conhece o Washington Oliveto, um dos maiores publicitários da nossa história, o Washington Oliveto, um dos maiores redatores e publicitários do Brasil, da história do Brasil, ele tinha pego a conta do laboratório, a W Brasil estava cuidando da campanha da nova marca e do reposicionamento de marca do laboratório. E nós pegamos exatamente a mesma época. E foi inevitável que
o nosso trabalho fosse comparado com a campanha que a W Brasil soltou a nível nacional. E aí a gente tomou feio. Por quê? Porque imagina, a gente era estudante, a gente não tinha verba, os recursos para produção gráfica, produção cinematográfica e tudo mais. Porque a gente tinha que fazer o trabalho experimental, se ele fosse aprovado, ele iria para produção. O cliente ia produzir o nosso material e a gente ia ganhar a comissão de agência. Era uma verba real, 25 milhões de reais. Nós ganharíamos em torno de 10% a 15%, no máximo 20%, que é mais ou menos a comissão de agência. É assim que funciona. Imagina se a gente ganhasse 10%, 2 milhões e meio para dividir em 6 pessoas. Cara, era inimaginável as possibilidades que a gente teria se a gente conseguisse aprovar esse trabalho e se esse trabalho fosse para execução. Então a gente teve esse azar e a sorte ao mesmo tempo, porque a nossa cliente adorou o trabalho. Ela falou, tecnicamente, olha só, eu lembro que ela falou com essas palavras, tecnicamente o trabalho de vocês está equiparado com o trabalho da W Brasil. É óbvio que em estética, em acabamento das peças, em recursos gráficos audiovisuais, vocês têm muito mais limitações, então as peças realmente estão, plasticamente dizendo, a plástica da campanha estava abaixo da W Brasil, mas tecnicamente, planejamento, pesquisa, estava tudo equiparado com W Brasil. A gente se sentiu os caras na época. E a galera aplaudiu, foi muito legal, foi muito bacana. E, inclusive, ela gostou tanto que convidou a gente para fazer a apresentação do mesmo trabalho para o conselho do laboratório. Aí a brincadeira ficou séria. Aí a brincadeira realmente ficou muito séria, porque a gente teve que ir fazer a segunda apresentação lá no laboratório. Eu lembro, um auditório todo carpetado, as poltronas parecendo cinema, um telão maravilhoso. E estávamos lá de gravatinha, de terninho para apresentar para um laboratório. A gente foi de terno e gravata apresentar porque era uma campanha de remédio. Era uma campanha de remédio, chato pra caramba, difícil. Eu tenho livros grossos, enormes, que eu tive que ler e estudar de marketing farmacêutico. Eu estudei marketing farmacêutico para aprender a fazer o trabalho. Eu tive que comprar livros e ler livros e estudar para poder fazer o trabalho de conclusão de curso. Cara, correria. É suor, sangue, lágrimas. E lá fomos nós. Se eu te contar que eu tive que alugar o terno, porque eu não tinha terno. Eu tinha roupa social, porque eu trabalhava no banco, mas eu não tinha terno. Tive que alugar o blazer. Tem foto minha com o blazer. Blazer largo, grande, não era ajustado. Cara, horroroso. Então eu tive que alugar o blazer para apresentar o TCC. Depois tive que alugar de novo para ir lá no laboratório apresentar para o conselho. E lá estavam os caras, todo mundo de terno, gravata, os diretores executivos, CEO, CFO, CMO, todos os COOs ali, ó, todas as siglas possíveis ali, olhando para nossa cara, e a gente lá com o terno alugado, largo, passando aqui da mão, apresentando o mesmo trabalho pela segunda vez. E aí a gente detonou na apresentação, porque não tinha tempo, não tinha mais limite. Nós explicamos todos os pontos, todas as datas, explicamos tudo. E aí o CEO na época, não sei se era o CEO, o dono, o filho do dono, de um dos fundadores do laboratório, falou, cara, gostei muito do trabalho de vocês. E naquilo a gente já acendeu a luzinha de esperança, né? Aquela luzinha de esperança. Cara, o trabalho tá muito bom, os apelos, toda a linguagem, a redação. Cara, eu adorei o trabalho de vocês, parabéns, ficou muito bom. Mas, infelizmente, a gente não vai poder veicular porque nós temos a campanha em veiculação com a W Brasil. Mas vocês usaram corretamente cada centavo dessa verba, vocês honraram a verba. Isso está muito bem estruturado, todas as estratégias, todos os investimentos. Se não fosse o nosso contrato com a W Brasil, nós faríamos a campanha de vocês e colocaríamos a campanha no ar. Cara, na trave. Foi muito na trave. O CEO do laboratório falou com a boca dele e a diretora de marketing que estava do lado falou, ó, se o chefe falou, amigo, tá falado. Se não fosse o trabalho e o contrato com a W Brasil,
nós veicularíamos o trabalho de vocês e vocês receberiam a comissão de mídia por isso. Cara, olha que louco isso. Consegui me formar, foi tudo bem, foi tudo legal, saímos pra beber, foi muito gostoso na época e tal. E aí depois me vi desempregado. Saí, acabou a faculdade, peguei minha mudancinha, voltei pra minha cidade, porque eu não tinha mais trabalho, tinha saído do estágio. Ah, vou começar a procurar trabalho aqui, mas aqui é custo, é gasto. Meu pai não aguentava bancar mais. Falou, ó, tua irmã já tá aí, tá estudando aí, porque a minha irmã foi fazer faculdade também. Não contei esse episódio para você. No meu segundo ano de faculdade, minha irmã entrou na faculdade e no terceiro e quarto ano da minha faculdade, a minha irmã e eu moramos juntos, dividimos, tivemos a nossa república. E aí, meu pai conseguiu otimizar custos assim com os dois juntos lá. E eu trabalhava no banco e tudo mais, então eu conseguia já arcar com as minhas despesas e tudo mais, só que aconteceu esse episódio do TCC, tive que sair do estágio, e aí eu desempregado, tendo custo lá e tal, falando, não, pega a mudança, vem pra cá e vai procurar trabalho, depois você vê o que você faz. E aí eu cheguei na minha cidade em janeiro de 2008, cheguei na minha cidade, de dezembro para janeiro, né, me formei e tudo mais, pega a mudança, volta pra casa, e aí, me vi na casa dos meus pais de novo, desempregado, diploma na mão, falei, preciso trabalhar, eu preciso de emprego. E aí comecei a disparar currículo para tudo quanto é agência do Brasil inteiro, todas as capitais e grandes cidades e todas as agências e currículo, e entrevista, e eu lá em Auriflama, desempregado, até que um dia tocou meu telefone. Ô João, aqui é o fulano e tal. Era o dono de uma das maiores empresas da cidade, com mais de 300 funcionários na época, uma indústria enorme, gigante, uma grande indústria de equipamentos esportivos e equipamentos de academia. E o dono me ligou, ô João, fiquei sabendo que você está parado, fiquei sabendo que você se formou. É lógico que meu pai deve ter mexido os pauzinhos dele para ver se, para ver se rolava, né? Para ver se rolava. Pô, meu moleque se formou, tal, tá com o diploma lá, for faculdade boa, dá uma ligada, vê se rola, vê se ele faz alguns trabalhos aqui de teste. Ó, tô com uma vaga aqui, quero conversar contigo, vem aqui. Aí peguei meu carro, fui lá conversar com ele e consegui o trabalho, consegui o estágio no departamento de marketing, era eu e outro cara para cuidar do marketing da indústria inteira, lançamento de produto, feira e evento. Cara, tudo que você pode imaginar, catálogo, eu fazia toda a parte de Photoshop, CorelDRAW, eu fazia os desenhos, os logos, eu fazia banner, cartaz, eu fazia tudo. E esse outro rapaz também ia coordenando, ele era um pouco mais experiente, era formado em educação física e especialista em marketing, então casou muito bem, né, pro cara, e a gente fazia jingle, slogan, cara, a gente fazia tudo que você pode imaginar em marketing, a gente fazia. Só que na época não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha, tinha Orkut, tinha Facebook, mas não tinha AdWords, não tinha Google Ads, não tinha Face Ads, não tinha nada disso, não tinha gestão de tráfego. A gente fazia mídia no rádio, a gente fazia mídia tradicional, mídia no jornal, na revista, fazia feira, fazia evento, fazia mídia, televisão, a gente fazia essas mídias aí. Porque YouTube, Google, era tudo mato. Vamos brincar aqui. Era tudo mato, era tudo capim, e a gente tinha que desbravar esse território que não era normal, não era comum anunciar na internet do jeito que é hoje. E esse foi o meu primeiro emprego como estagiário de marketing lá na minha cidade. Foi onde eu consegui fazer uma grana muito legal, só que eu não estava conformado. Eu falei, estou morando com os meus pais, estou fazendo meu dinheiro, eu arco com os meus custos, eu ajudo um pouco em casa, mas eu não quero isso para minha vida. Eu não quero morar com os meus pais. E aí eu fiquei, acho que 6 meses ou 8 meses nessa indústria, trabalhando no marketing. Evolui muito, ganhava bem, juntei uma grana, comprei meu primeiro MacBook Pro, usado, do meu amigo, que nem eu falei pra você, mas comprei meu primeiro MacBook Pro, fiz uma grana, juntei uma grana, falei, eu vou juntar uma grana, eu vou comprar um MacBook Pro, vou juntar uma grana. E eu lembro que eu ganhava R$800. Eu ganhava R$800 como estagiário, eu não era registrado,
ganhava R$ 800 e adorava aquilo. Achava aquilo foda. Falei, cara, tô ganhando a minha grana. E aí dos 800 eu guardava, sei lá, 500. Aí 300 ali, comprava algumas coisas para casa e arcava com meus custos, né? Saía, tomava uma cerveja, comia um lanche, uma pizza, alguma coisa. Então eu ganhava R$ 800, eu não era registrado, eu era estagiário. Até que um dia, nas minhas disparações de currículo para o Brasil inteiro e nas minhas trocentas trilhões de entrevistas que eu já tinha feito, um cara de uma agência em São José do Rio Preto falou, cara, tô com teu currículo aqui e tal, que dia que você vai estar aqui em São José do Rio Preto? Falei, cara, vou estar aí amanhã. Ah, eu tenho uns exames e tal, vou estar aí amanhã. Mentira, não ia estar aí amanhã coisa nenhuma. E aí eu peguei o carro, fui lá fazer entrevista, falei no trabalho que eu tinha médico, que eu tinha exame para fazer em Rio Preto, peguei o carro, fui lá fazer entrevista. Aí fiz entrevista e tal, e aí conversando, lógico, eu fiz o dever de casa, eu não sou que nem os panguão que tem aí, que não pesquisa nada da empresa, pesquisei a agência, a história da agência, fui lá, fiz umas anotações e tal, fiz o dever de casa, à noite lá, tal, no outro dia eu peguei o carro e fui. Fiz a entrevista, tal, não, porque, pô, achei muito legal a história da agência, eu gostei da pegada, eu gostei da qualidade dos serviços, e eu achei muito bacana esse jeito que vocês se divulgam no mercado, acho que uma agência precisa ter essa preocupação, e era um marketing muito bom que a agência fazia dela mesma, achava isso muito legal. E aí eu falei pro cara, o cara abriu um sorriso, falou, pô João, eu tô me vendo muito em você no começo da carreira, o santo bateu e eu quero que você trampa aqui com a gente, cara, eu quero te contratar. Você tá contratado, pode trazer seus documentos aqui e tal, ó, o fixo é assim, assado, você vai ganhar tanto de comissão, eu tô com uma vaga aqui para atendimento, você vai trabalhar no atendimento aqui e tal, e vamos junto, vou te ensinar, vou te ajudar e tudo mais. E eu ganhei o emprego, do nada, que a gente sabe que não foi do nada, ganhei o emprego. Na agência eu voltei todo felizão e tal, e olha a coincidência. Por que São José do Rio Preto? Eu falei, cara, eu vou mandar meu currículo para todas as agências de São José do Rio Preto, eu vou conseguir um trabalho em São José do Rio Preto, porque eu quero ficar perto da minha namorada. Então esse foi um pulo do gato também, ainda não falei da minha esposa, que na época era minha namorada, minha segunda namorada, mas minha segunda namorada virou a minha esposa. E ela morava em São José do Rio Preto, e eu disparando o currículo para o Brasil inteiro, onde eu conseguisse um trabalho da hora, eu iria embora, porque eu não queria morar com os meus pais, não queria ficar naquela cidadezinha pequena, porque para mim não tinha trabalho, não tinha emprego, não tinha trampo, não tinha possibilidade de crescimento. E aí eu fui disparando e consegui em São José do Rio Preto, com certeza com um dedinho ali de Deus. Deus montou umas pecinhas ali, não, esses dois têm que ficar junto aí. Então vou conseguir um negocinho pra ele ali e tal, esses dois têm que ficar junto. Consegui um emprego em São José do Rio Preto, eu lembro que eu liguei pra minha namorada, eu fui contratado, eu vou pra Rio Preto e tudo mais tal. Aí cheguei no outro dia em casa, bicho, o celular deu uma travadinha aqui. Cheguei no outro dia em casa, à noite, né, cheguei no finalzinho de tarde, à noite em casa, e contei pros meus pais, ó, consegui um trabalho em Rio Preto, tal, não sei o quê. Uma agência boa, melhor agência da cidade, a maior agência da cidade tá querendo me contratar, tô vazando. E aí eu pedi demissão no trabalho, foi a meu segundo pedido de demissão. Primeiro eu pedi demissão do estágio no banco, segundo pedido de demissão no estágio da indústria, e aí mudei para São José do Rio Preto, eu, uma mala, uma mochila, e fui morar com as minhas primas, cara, porque não tinha onde ficar. Não ia morar com a namorada na casa da mãe da namorada, nada a ver. Não ia morar com a sogra ou futura sogra lá, porque era namorado. Beleza, fui morar com as primas, e aí comecei a minha jornada em São José do Rio Preto como publicitário. Eu sei que eu já falei muito aqui pra você, mas depois eu vou contar pra você como que foi essa minha trajetória como publicitário até chegar em especialista em marketing, especialista em franchising. Trabalhei 6 anos em agências em São José do Rio Preto, cheguei a coordenar uma das agências, a gente fundou novas unidades de negócio, o negócio cresceu, o negócio prosperou, teve perrengue, teve dificuldade, vou contar, já fui demitido, vou contar para vocês essas experiências, então não percam os próximos episódios da jornada
livro aberto com a minha jornada, minha trajetória. Estou abrindo meu livro aqui para você me conhecer melhor, conhecer minha história, conhecer minha trajetória. E espero que você esteja gostando dessas experiências que eu estou compartilhando com você. Estou abrindo o coração, abrindo o livro literalmente aqui para a gente se conectar, para você ver onde que você se identifica mais comigo, quais ensinamentos, quais lições você pode tirar da minha trajetória e da minha evolução como pessoa, do meu livro que eu estou abrindo aqui para você conhecer um pouco mais dessa jornada que eu estou trilhando na minha carreira, beleza? Obrigado por ter assistido, a gente se vê no próximo episódio, tá bom? Valeu, um abraço, tchau, tchau!